Vigiem, fiquem atentos. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Essa é a resposta que Jesus dá aos seus discípulos quando o questionam sobre quando viria o fim. Quando é que esses acontecimentos finais se dariam? É assim que Jesus responde a esse questionamento que vem dos seus discípulos, retratado para nós no Evangelho de Marcos, no capítulo 13. E essa foi a nossa leitura de hoje nessa jornada pelo Novo Testamento. Convido você então a refletirmos um pouco e extrairmos algumas lições, algumas informações importantes sobre o fim de todas as coisas que Jesus ensina aos seus discípulos nesse nosso trecho da leitura de hoje. O capítulo 13 começa com a seguinte cena sendo construída. Jesus e os discípulos estão saindo do templo. Depois de todos aqueles embates que aconteceram ali no templo com os religiosos, agora eles estão deixando o templo, os discípulos estão contemplando aquela construção e olhando para todas aquelas grandes pedras e toda a imponência daquele prédio. E eles comentam entre eles e comentam com Jesus sobre a beleza daquele lugar. Quando Jesus então responde para eles: olha, a verdade é que não vai sobrar pedra sobre pedra. Toda essa construção que vocês estão vendo, tudo isso vai ser completamente destruído. Os discípulos não dão sequência naquela conversa, naquele momento, talvez tenham ficado meio impressionados, meio confusos em relação àquela fala de Jesus, mas depois, mais tarde, quando eles estão ali no seu local de acampamento, eles se voltam para Jesus e perguntam: mestre, quando é que essas coisas vão acontecer? Que história é essa, né? Quando é que esses acontecimentos vão se dar? E Jesus então começa a ensiná-los sobre o fim, sobre o que eles deveriam esperar, sobre o fim, sobre quando essas coisas iriam acontecer. E acho muito importante a gente olhar para essas lições de Jesus, especialmente porque as conversas sobre o fim, sobre a volta de Jesus, sobre o fim dos tempos, costumam gerar muita ansiedade, muita preocupação, como geraram no coração dos discípulos. E Jesus nos traz princípios importantes que eram extremamente aplicáveis à vida dos discípulos e continuam sendo extremamente aplicáveis às nossas vidas. Uma coisa que já de cara me chama a atenção ao olhar a resposta sobre Jesus, sobre a pergunta dos discípulos, é que eles querem saber sobre o tempo. A última resposta que Jesus vai dar é sobre o tempo. Antes de falar sobre quando, Jesus trata sobre o que eles deveriam esperar, coisas que iriam acontecer, como eles deveriam se portar. Porque nessa conversa, o quando é o menos importante. O como você vai se portar, como você vai enfrentar aquilo que está por vir, isso sim é muito mais importante, isso é muito mais relevante. Jesus então começa a falar sobre o fato de que haveriam muitos sinais. Eles ouviriam falar de guerras, de rumores de guerras, haveriam muitos conflitos, haveriam catástrofes, mas eles não deveriam entrar em pânico. E esse é um outro princípio importante apresentado por Jesus. Vocês vão ouvir falar sobre acontecimentos muito grandiosos e atemorizantes, mas não entrem em pânico, porque tudo isso é só o começo. E tudo isso tem que acontecer. Essas coisas vão acontecer, mas isso é só o começo do que está por vir. Então não entrem em pânico, não se preocupem. Essa, sem dúvida, é uma lição importante para a gente ainda hoje, para você ainda hoje. Não entre nessas preocupações, nessa loucura da turma que está sempre em busca de um sinal. Olha, esse prédio caiu, esse avião caiu, esse vulcão entrou em erupção, claramente são sinais do fim dos tempos. Olha, agora o que faremos? Não entre em pânico. Esse é um ótimo começo e essa é a primeira lição clara dada por Jesus. Não entrem em pânico. Tudo isso é só o começo e essas coisas vão acontecer, terão que acontecer, não há o que fazer. Então, o melhor que você pode fazer é não entrar em pânico. Outra lição, outro ensino importante de Jesus a respeito disso, nós vamos encontrar no versículo 9. Tenham cuidado. Vocês serão entregues aos tribunais, açoitados nas sinagogas, por minha causa serão julgados diante dos governadores. Essa será a sua oportunidade de lhes falar a meu respeito. É necessário primeiro que as boas novas sejam anunciadas a todas as nações. Jesus diz aos seus discípulos: tenham cuidado, porque vocês serão muito perseguidos por minha causa. Haverá muita perseguição a todos aqueles que
que seguirem a mim, todos aqueles que se apresentarem pelo meu nome, todos aqueles que estiverem ao meu lado, encontrarão perseguição, serão perseguidos, serão açoitados, serão julgados. Mas, por causa disso, tenham cuidado e aproveitem as oportunidades de julgamento para serem minhas testemunhas. Essa será a sua oportunidade de lhes falar a meu respeito. E tudo isso é necessário, e isso é importante, porque todas as nações ainda deverão ouvir o anúncio dessas boas novas. Então, quando vocês estiverem nessas situações de serem acusados, de serem julgados, não se preocupem com o que vocês terão de falar, porque o Espírito Santo há de conduzir vocês nesses momentos, o Espírito Santo há de falar através de vocês. Esse ensinamento, sem dúvida, continua sendo importante para a gente. A tendência apresentada pelas Escrituras é que quanto mais os dias se aproximam, o fim se aproxima, mais perseguição e mais oposição encontrarão aqueles que estão ao lado de Jesus, que estão em Cristo. Encontraremos cada vez mais perseguição e oposição desse mundo. Fiquemos atentos, estejamos prontos para isso, mas entendamos que todas essas perseguições e essas oposições, na verdade, serão oportunidades de testemunho, de falarmos sobre Jesus, de anunciarmos as boas novas do Evangelho a esse mundo. Aproveitemos as oportunidades, sabendo que o Espírito do Senhor há de nos guiar e de nos dar sabedoria em como saber compartilhar. Então veja, os discípulos queriam saber quando. Jesus disse para eles, vão vir muitas notícias preocupantes e conflitos por aí, não se desesperem. Tenham cuidado e aproveitem as oportunidades, porque virão perseguições sobre vocês, mas aproveitem essas oportunidades para testemunhar sobre mim. Vocês serão muito odiados por minha causa, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Jesus também fala sobre os dias de grande perseguição, sobre a grande tribulação e sobre a intensidade e da dificuldade da perseguição que aconteceriam nesses últimos dias. Mas também diz para os seus discípulos que o Senhor, na sua misericórdia, abreviaria esses dias. Aliás, se não fosse o Senhor abreviar esses dias, ninguém sobreviveria. Então, será difícil? Sim. Haverá perseguição? Sim. Vai ser muito sofrido. Mas o Senhor não nos abandonará. Em momento algum ele nos abandonará e ele há de abreviar esses dias por misericórdia, por amor desses seus eleitos, desses seus escolhidos, ele há de abreviar esses dias. Estejam atentos, vigiem, fiquem muito atentos também, porque nesse tempo, também nessa proximidade do fim, haverão muitos profetas, muitos falsos profetas, muitos falsos cristos que dirão, falar em nome dele, que dirão ser o Cristo, mas não serão. Eles vão inclusive fazer milagres, vão realizar sinais, vão enganar muita gente. Mas fiquem atentos, porque eles são apenas enganadores. Vocês saberão quando forem o Cristo, será inegável, será visto por todos, então não haverá confusão quando for o Cristo. Então muito cuidado e atenção para não serem enganados por esses falsos mestres, por esses falsos profetas. Por fim, a última coisa que Jesus fala, respondendo à pergunta dos discípulos, é sobre o que eles de fato perguntaram. Quando tudo isso vai acontecer? Ninguém sabe. Ninguém sabe o dia e nem a hora. O que você pode fazer então? Vigie e fique atento. Esteja sempre pronto, porque nós não sabemos quando isso vai acontecer. O anúncio sobre o fim não parte da premissa de estabelecer uma data para que naquele dia, naquele momento, você esteja pronto com a sua casa perfumada, com a louça de receber visita, pronto para receber Jesus. Não. É sobre você estar sempre vigilante e sempre pronto, porque essa volta acontecerá num dia em que ninguém sabe, que ninguém pode prever, só o Pai conhece esse dia. Portanto, estejam sempre vigilantes, sempre atentos, sempre prontos, porque a vinda do Senhor é certa, só Ele sabe quando, e nós devemos estar preparados para recebê-lo, para que não sejamos encontrados displicentes. E aí o Senhor termina o seu ensino contando uma ilustração de um senhor que foi viajar, deixou a sua propriedade sob o cuidado dos seus servos. E eles não saberiam quando ele voltaria.
esse senhor voltou e acabou encontrando os seus servos ali todos descuidados, ninguém estava mais cuidando daquela casa. Portanto, cuidado, estejam prontos, porque ninguém sabe quando o Senhor vai voltar. E que você então esteja vigilante para que ele não te encontre dormindo quando chegar sem aviso. Eu lhes digo o que digo a todos: vigiem. O que fazer sobre o fim? Como nos preparar para o fim? Vigiem. É isso que nos está reservado, é isso que o Senhor espera de nós. Que você esteja sempre pronto, sempre vigilante, sabendo que a qualquer momento o Senhor pode voltar. E que alegria, que realização será quando isso acontecer. Portanto, esteja sempre pronto. Todo dia é dia de santidade, todo dia é dia de obediência, todo dia é dia de prontidão. Não haverá um dia de revisão, de preparação final para recebermos a Jesus. Os sinais estão aí há muito tempo e cada vez mais estamos próximos dessa vinda de Cristo. Estejamos prontos para que ele não nos encontre dormindo quando chegar e sejamos pegos desprevenidos, despreparados para a chegada do nosso Senhor. É isso que nós podemos e devemos fazer quando tratamos sobre o fim dos tempos, sobre a volta do nosso Senhor. Que Deus abençoe você, compartilhe essa reflexão com um amigo, com um familiar, com alguém que possa ser abençoado por essa reflexão. Quem sabe tem alguém aí, algum amigo seu que anda aflito com esse fim dos tempos? Compartilhe essa reflexão com ele, manda para alguém. E volta amanhã, a gente segue lendo o Evangelho de Marcos ao longo desses próximos dias e seguimos até o final do ano com a leitura completa do nosso Novo Testamento. Que Deus te abençoe.